Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer a história de uma enfermeira que sobreviveu a 3 naufrágios, inclusive ao Titanic. Então, bora pro vídeo que essa história é incrível. You should see me in a crowd. I'm gonna lose nothing to watch me make them bow. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificações, que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Bodes 30 A Gente Se Vira. E hoje eu vou trazer esse assunto da enfermeira, que na verdade foi uma sugestão de um inscrito, Ciro Rodrigues, que já está aqui no canal, inscrito assim tem pelo menos uns 2 anos, né? Eu acho que já tem até mais, porque foi quando eu fiz os vídeos da torre, saia da torre, que tem playlist aí. Enfim, ele veio falar dessa enfermeira que sobreviveu a 3 naufrágios. Ele comentou lá no vídeo sobre o Titanic e também no vídeo sobre um gatinho que sobreviveu a 3 naufrágios também. Outra vez o número 3, hein? Esse número 3 é mágico, hein? Tem coisa nesse número 3, gente. Tem aí, tem. Muito obrigada pela sugestão de vídeo. Então, se você tiver uma sugestão de vídeo, também deixa nos comentários. Quem sabe a gente pode trazer aqui e debater o assunto. Essa é a história da Argentina que sobreviveu a 3 naufrágios desastrosos, incluindo o Titanic. O nome dela era Violet Jessop. Ganhou o apelido de Miss Inafundável e trabalhou quase a vida toda em embarcações. A probabilidade de estar em 2 maiores catástrofes náuticas da história parecem remotas. E ainda mais remota a possibilidade de alguém conseguir a sobreviver a ambos os eventos e ainda assim seguir navegando. Ela não desistiu. Mas Violet Jessop conseguiu e por isso ganhou o apelido de Senhorita Inafundável no início do século XX. Ela era tripulante de 3 das maiores embarcações da história, das primeiras décadas de 1900, quando os navios sofreram acidentes, alguns trágicos. Violet trabalhava como camareira ou enfermeira no naufrágio dos navios da maior, mais moderna e luxuosa frota da época, o Olympic, o Titanic e o Britannic. A sua trajetória, vamos falar um pouco da trajetória dela. No primeiro desastre, ela viajava no transatlântico britânico RMS Olympic, quando a embarcação colidiu com um navio de guerra na costa do Reino Unido em 1911. Ela conseguiu sobreviver, apesar dos danos sérios causados à embarcação. Longe de evitar a navegação no ano seguinte, ela voltou a subir a bordo de um cruzeiro enorme, talvez o mais famoso de todos e dos últimos tempos, apesar de ter navegado por poucos dias. Isso mesmo, gente, o RMS Titanic. E não parou por aí. Ela tinha 24 anos quando se envolveu em um dos desastres marítimos mais lembrados da história, quando o Titanic afundou no mar gelado do Atlântico somente 4 dias depois de iniciar a sua viagem, em 15 de abril de 1912. Incrivelmente, ela também sobreviveu e não ficou entre as mais de 1.500 vítimas. E, mais uma vez, ela seguiu fazendo viagens marítimas e seguiu se envolvendo em naufrágios. Então, ela já era o segundo naufrágio que ela havia sobrevivido. Quando foi, então, em 1916, em plena Guerra Mundial, ela se alistou como enfermeira da Cruz Vermelha a bordo do HMHS Britannic, um transatlântico convertido em um navio-hospital que navegava pelo mar Egeu quando foi atacado pelos alemães. O barco afundou em menos de 1 hora, mas Violet também sobreviveu a esta tragédia. Ela sobreviveu então a 3 tragédias marítimas. Mas quem era ela, afinal de contas? Quem é essa mulher? Os pais de Violet eram irlandeses que chegaram à Argentina
em uma onda migratória no final do século XIX. Violet nasceu no dia 2 de outubro de 1887, perto de Bahia Blanca, no sul da província de Buenos Aires, onde o pai trabalhava como pastor de ovelhas. Ela era a mais velha de 6 irmãos, tinha um espírito lutador e teve a resistência desde criança testada, porque quando ela ainda era muito pequena contraiu tuberculose e os médicos lhe deram apenas 3 meses de vida. Olha o número 3 em volta da vida dessa mulher o tempo todo. A família inteira se mudou para a província de Mendoza, no oeste, sobre a Cordilheira dos Andes, para que o clima ajudasse na recuperação dela. E ela melhorou, algo considerado milagroso na época. Não tinha muito tratamento para a tuberculose. Naquele tempo, a tuberculose era considerada fatal. Você pegou a tuberculose, era praticamente um atestado de óbito. Mas, logo depois disso, o pai dela faleceu. E a mãe dela decidiu voltar para a Inglaterra. A família dela foi para a Inglaterra, onde ela conseguiu trabalho como camareira na navegação de Royal Mail Line. Ou seja, a mãe dela começou a trabalhar de camareira, né, depois que o pai faleceu. Quando a mãe dela começou a ter problemas de saúde, Violet já estava com 21 anos. Buscou trabalho para ajudar a manter a família e conseguiu uma vaga similar à da mãe na mesma empresa. Então ela começou como camareira também, assim como a sua mãe. E foi assim que ela começou a relação dela com os barcos. E eles estavam atados pelo destino, mas a história reservaria a Violet uma conexão muito particular com os 3 navios específicos. As estrelas da companhia de navegação White Star Line, onde ela começou a trabalhar em 1908. Os navios Olympic, Titanic e Britannic eram barcos irmãos da classe Olympic, criados quase da mesma forma. Os navios Olympic, Titanic e Britannic eram 3 barcos irmãos, porque eles eram da mesma classe do Olympic. Eles foram criados da mesma forma e o destino reservou um fim parecido com os 3. Os 3, né, naufragaram. O primeiro MRS Olímpico teve a melhor sorte. Ele foi inaugurado em 1911 com a grande pompa, com o maior barco da sua época. Ele tinha 30 metros a mais que os rivais mais próximos dele. O Olympic quase teve um final desastroso poucos meses depois da sua estreia. Em setembro de 1911, a embarcação se chocou contra um navio de guerra HMS Hawke da costa da Inglaterra. O acidente perfurou o casco e danificou a hélice do Olympic, mas não houve feridos e o cruzeiro retornou ao porto de Southampton. Desculpa se eu falar o nome errado, vou pôr aqui. O capitão do transatlântico era um homem chamado Edward John Smith, que no ano seguinte faria fama por capitanear o barco que chegou para ofuscar o Olympic, o admirado MS Titanic, ainda maior e mais luxuoso que o seu irmão caçula. Em um caderno de memórias, ele escreveu sobre as suas experiências, que depois de sua morte foram publicadas com o título de Titanic Survivor, sobrevivente do Titanic, em tradução livre. Violet contou que ele era feliz trabalhando no Olympic e que não queria mudar de embarcação. Mas os amigos e familiares dela, né, que estavam maravilhados com o luxo e a magnificência do Titanic, acabaram convencendo Violet de sair do MS Olympic para ir trabalhar no Titanic. E foi assim que a jovem de 24 anos passou a ser uma de somente 23 mulheres que integravam a tripulação da trágica viagem inaugural do Titanic. Em suas memórias, ela recordou o que aconteceu depois da colisão e como sobreviveu ao naufrágio. Me mandaram ir para os convéis. Os passageiros passeavam tranquilos e as outras camareiras observamos como as mulheres se agarravam aos seus maridos antes de serem colocadas nos botes salva-vidas com seus filhos, afirmou. Falando, né? Algum tempo depois,
Um oficial ordenou que nós entrássemos no bote número 16 para mostrar às mulheres que era seguro. Ao entrar no bote, lhe entregaram um bebê e ela segurou contra o colete salva-vidas de cortiça por horas para evitar que ele morresse congelado, até que chegou o RMS Carpathia para salvá-los. Já a bordo do novo navio, apareceu uma mulher que Violet supôs ser a mãe do bebê e entregou o bebê. Bom, ela supôs, então tomara que seja mesmo a mãe do bebê. Violet e outros 704 sobreviventes foram levados a Nova York, nos Estados Unidos. Teve o Britannic. Depois do Titanic, teve o Britannic. E essa experiência dramática também não afastou do mar. Violet seguiu trabalhando como camareira para a mesma empresa. A conexão dela com o terceiro barco irmão daquela gente, os 3 irmãos foram à falência, né? Os 3 irmãos naufragaram. Olha que interessante. O Britannic começou a navegar então em 1914, quando chegou a Primeira Guerra Mundial. O mais jovem dos cruzeiros que, assim como seus semelhantes, havia sido criados com a intenção de unir a Europa com os Estados Unidos, nunca chegou a cruzar o Atlântico. O governo britânico transformou esse navio em um navio hospital, e Violet se juntou aos tripulantes, dessa vez como enfermeira da Cruz Vermelha. Sobrevivente mais uma vez, em novembro de 1916, o barco navegava pelo mar Egeu na altura do canal Quai da Grécia, quando houve uma explosão. A imprensa britânica da época relatou que o barco havia sido alcançado por torpedos alemães, mas muitos afirmam que a embarcação teria batido contra uma mina. O barco afundou em 55 minutos, 3 vezes mais rápido que o Titanic, apesar de todas as precauções que os engenheiros navais tomaram para fazer com que a embarcação fosse mais segura, né? Eles ainda tentaram, né? Depois do Titanic, vamos fazer algo mais seguro. Mesmo assim, ainda não rolou, né? Porque se foi uma mina ou se chocou contra outro navio, fica mesmo difícil, né? Dessa vez, Violet não conseguiu escapar em uns botes salva-vidas, já que o seu e de outros foram sugados pela hélice do barco. Ao tentar se lançar ao mar, ela bateu a cabeça, mas foi resgatada. Gente, que doideira! Ela atribui o milagre abundante à cabeleireira de cor castanha, porque tiraram a água içando pelos cabelos. Olha só, ter cabelos castanhos salva vidas, hein? O incidente deixou 30 pessoas mortas, mas a maioria sobreviveu. O desastre só não foi maior porque o barco estava indo em busca de feridos e ainda não transformava vítimas. Não transportava vítimas. Desculpa se eu falei alguma coisa errado. Antes de se aposentar, ela trabalhou ainda mais uma vez no Olympic, que depois do primeiro incidente não voltou a sofrer problemas graves e foi o único dos 3 irmãos que não terminou embaixo do mar. Em 1926, ela mudou de navio e trabalhou para o Red Star Line. Voltando alguns anos depois ao primeiro lugar de trabalho, o Royal Mail Line. Em 1945, após o final da Segunda Guerra Mundial, ela deixou os barcos por uma vaga de secretária. Mas em 1948, com 61 anos de idade, ela voltou a navegar por mais 2 anos até se aposentar em 1950. Depois de 42 anos de relação com o mar, Violet se mudou para uma casa de campo em Suffolk, um condado no leste da Inglaterra. Embora tenha se casado aos 40 anos com um marinheiro, a relação durou pouco tempo e ela não teve filhos, mas as memórias dela foram eventualmente publicadas por sobrinhos em 1998. Ai, que pena que ela não teve filhos. Violet Jessop viveu até 1971, quando uma insuficiência cardíaca conseguiu aquilo que 3 desastres em alto mar não conseguiram. Ela tinha 84 anos quando faleceu de insuficiência cardíaca. E essa foi a história da enfermeira que sobreviveu a 3 naufrágios, incluindo o Titanic. É uma história incrível, fantástica, uma mulher incrível, uma mulher fantástica.
E eu gostei demais de conhecer essa história, eu não conhecia essa história. Muito obrigada, Ciro, pela indicação, porque fui lá, pesquisei e achei incrível. Então, até histórias que eu não conhecia, que eu não conheço, a gente pode ir atrás, pesquisar e trazer aqui no canal. Então, se você tem alguma coisa, algum assunto, algum tema, alguma sugestão, algo que você gostaria de ver aqui, então, por favor, deixa aqui nos comentários e escreve que eu vou atrás. Por mais que demore um pouquinho, eu acho que demorou um pouquinho, porque eu fui colocando os vídeos para fazer, mas eu trago aqui o assunto. Me indicaram, gente, um assunto da história da medicina envolvendo a ginecologia, de um médico que fazia cirurgias ginecológicas em mulheres escravizadas. Eu já sabia dessa história, mas eu fui ler mais a fundo essa história e fiquei horrorizada. É uma história muito, muito triste, me deixou muito mal ler aquilo. Então, assim, por enquanto, né, você que sugeriu esse assunto, por enquanto eu não vou trazer, por ser um assunto muito sensível, mas talvez eu amadureça mais pra frente e traga esse assunto aqui, né? Mas eu já vou avisando que é um assunto muito triste. Eu achei muito triste o que aconteceu. Aliás, tem um livro, né, A Medicina dos Horrores, que também trazem muitas histórias, né, de como que a medicina moderna conseguiu tantos avanços em cima de sofrimento humano, né? Nenhuma anestesia aplicável, né? Bom, gente, é esse o vídeo de hoje. Eu gostei demais dessa história dessa enfermeira, então me dê mais sugestões para eu ir atrás e trazer aqui para vocês. Falou? Um beijo e até o próximo vídeo e tchau!